Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela e estou com 4 anos aqui no Brasil. Esse vídeo é a segunda parte de um vídeo que eu fiz faz pouco sobre as coisas impossíveis de ter lá na Venezuela que são bem comuns aqui no Brasil. E sim, tem muitas coisas bem comuns aqui no Brasil que o brasileiro faz diariamente, tranquilamente, que lá na Venezuela é impossível num país socialista. Cara, o acesso à tecnologia aqui no Brasil é uma coisa que tem um custo muito baixo em comparação com a Venezuela. E nem todo mundo tem a capacidade de comprar um iPhone, né? Mas tem a capacidade de ter um smartphone, smartwatch, tem a capacidade de ter, sei lá, televisão, aqueles Smart TV. Só que, claro, você tem que poupar, você tem que ter um jeito, né? Uma estratégia. Por exemplo, comprar tudo parcelado, né? Que uma coisa que lá na Venezuela ninguém faz porque não existe isso de parcelar. Os cartões de crédito deixaram de existir desde 2010 por aí. Lá na Venezuela, para você comprar uma televisão grande assim, Smart TV, você teria que durar mais ou menos 10 anos juntando o dinheiro do salário de lá para poder comprar uma televisão. E no caso de um celular também duraria, sei lá, uns 2, 3, 4 anos, 5 anos, dependendo do tipo de celular, do valor dele. Mas vai demorar muito. É um sonho uma pessoa ter um celular ou uma televisão em casa bem bacana. Na verdade, até ter comida em casa se tornou um sonho na Venezuela. Um negócio que inacreditável, cara. Aqui no Brasil é bem comum você achar carro, moto e bicicleta barata por aí. Tem aquelas motos piseiras, né, que tem os documentos vencidos e tudo mais, o IPTU, o IPVA, eu acho que é. E ainda existe leilão disso, onde você pode achar qualquer moto ou carro super barato. Coisa que lá na Venezuela nunca existiu isso, não existiu esse tipo de leilão nem nada. E que lá na Venezuela não existe IPVA, você não tem um imposto para pagar sobre o seu veículo, sobre o imóvel também, não existe IPTU. Outra coisa que eu sempre vi muito barato aqui no Brasil é a comida. Sempre, desde que eu cheguei eu ficava, nossa, eu vou comer muito aqui. Porque eu tinha uma carga psicológica muito grande de tanto trauma que eu vivi por falta de comida lá na Venezuela. Então quando eu via a comida aqui tão barata, do jeito que é, né? Eu sei que muitas pessoas vão chegar e vão falar, não, que a carne ficou muito cara, não sei o que e tal. Vocês sabem quanto tempo demorei sem comer carne lá na Venezuela? Mais ou menos 5 anos. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu comi carne era carne estragada, carne podre, que a gente coloca limão e deixa no molho do limão por várias horas para matar as bactérias para poder comer ela. Então não, a realidade brasileira nunca pode se comparar com um país socialista como Cuba, Venezuela, etc. Justamente esses dias eu vi pessoas por aí se queixando pelo preço do azeite. Cara, a gente não cozinhava com azeite, a gente usava couro de frango. Os açougues, às vezes, eles jogam fora o couro. O couro lá na Venezuela não joga fora. O couro do frango é vendido lá por quilo. Claro, é muito mais barato do que o próprio frango. E a gente comprava era para fazer óleo desse mesmo couro. A gente fritava o óleo que saía daí de fritar aquele couro, que ele fica bem torradinho assim, que nem um torresmo. Esse óleo que ficava era o que a gente usava como óleo para fritar qualquer coisa. Uma coisa que eu adorei do Brasil, que existe muito empreendedorismo. E existe também muitas coisas que são fabricadas aqui no Brasil com mão de obra brasileira, com matéria-prima brasileira e marcas brasileiras que fabricam e até concorrem com empresas internacionais. Isso não é tão comum na Venezuela, nem na Quarta República, que era a época antes do socialismo. Lá, muitas coisas são de empresas transnacionais que iam lá na Venezuela e produziam lá aquele bem ou serviço necessário na economia. Então, não existia tanto empreendedorismo como existe aqui no Brasil. E olha que o Brasil é muito restrito no empreendedorismo, porque tem muitas travas, tem impostos, licenças, leis trabalhistas bem complexas, muito mais complexas do que qualquer outro país. E mesmo assim, existe muita concorrência. E eu vejo muitos brasileiros, e até eu, né, a gente também usa muitas marcas nacionais daqui. Por exemplo, um liquidificador, quando um brasileiro vai comprar um liquidificador, ele compra Mundial, Britânia, que são marcas nacionais. A gente lá na Venezuela comprava era só Oster e comprava tipo Black Decker, que eram marcas importadas. Já aqui no Brasil tem uma quantidade enorme de marcas que produzem e fazem produtos de boa qualidade. Eu não estou dizendo que a Venezuela não produzia nada, que tudo era petróleo. A Venezuela sim tem empresas de lá, empresas que nasceram lá na Venezuela, mas o Brasil produz de tudo. O Brasil produz até avião aqui. Outra coisa que eu vi quando cheguei no Brasil que muitas pessoas fazem é viajar de avião para outros estados, outras cidades. Lá na Venezuela eu nunca tinha viajado de avião na minha vida.
A primeira vez que eu viajei de avião foi de Manaus, da cidade de Manaus, para o sul, para cá, para Santa Catarina, né? Que eu morei em Brusque, Santa Catarina. Agora estou morando em Curitiba. Viajei foi de avião e naquele dia eu tive que tomar 3 aviões para poder chegar lá em Brusque. Eu sei que muita gente não consegue viajar de avião frequentemente, né? Porque não é tão barato uma passagem de avião, mas dá sim para pagar uma passagem de avião para viajar para qualquer outro estado, porque não é um negócio absurdamente caro. E claro, se a pessoa compra passagem vários meses antes da viagem, sai muito mais barato, né? Cara, até viajar de ônibus lá na Venezuela é impossível, imagina de avião. Algo que é bem comum e super barato também, tudo que é sorvete, pirulito, salgadinho, bolacha, biscoito, qualquer outro nome que vocês coloquem. Essas coisas são bem baratas e, claro, tem algumas marcas como, sei lá, um Dorito, que é caro, né? Mas tem marcas nacionais que são bem baratinhas. E, cara, é bem comum as pessoas comprarem. E lá na Venezuela teve uma época que era assim, que era bem barato, claro, no governo anterior. Mas, atualmente é muito caro isso. Claro, qualquer coisa é super cara lá na Venezuela, na verdade. Nossa, são tantas as coisas que são tão caras lá que não dá vontade de viajar pra lá, não dá vontade de ficar lá nem nada. Eu tô com vontade de viajar, mas pra visitar minha mãe, né, que tá lá ainda. Outra coisa bem comum aqui no Brasil é as pessoas terem subscrições a aplicativos. Aplicativos de, por exemplo, Spotify, Netflix, Disney Plus, esse tipo de coisas. Lá na Venezuela isso não existe. Não existe nem Uber. Não existe nem aplicativo de entrega, nem nada. Eu já falei sobre isso, né, no vídeo anterior. Mas esse tipo de subscrições, esse tipo de coisas não existe na Venezuela. Até porque o governo é muito restrito lá. Eles restringem principalmente o dólar, né? Porque esses aplicativos são empresas internacionais que você, mesmo pagando no real, que você paga aqui num boleto, esse dinheiro vai ser trocado pelo dólar afinal, porque eles vão levar isso no dólar. E é por isso que nunca chegaram esses aplicativos lá na Venezuela, porque existe um controle muito restrito ao dólar, à moeda internacional. Essas são algumas das coisas que são impossíveis de ter ou fazer lá na Venezuela. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!